Comunicando, Aurísio Maciel, o Corujinha. Bom dia, meu Limoeiro do Norte, uma vez. Rapaz, é um prazer receber aqui o Padre Miguel. Só antes de começar a entrevista com ele, eu peço para você parar tudo que está fazendo, né? Você vai parar, se estiver dirigindo, pare o carro, que nós vamos ter agora, o meu programa vai ter agora, nós vamos ter 1 minuto com Deus. É isso aí que eu falei. É um quadro que eu tenho de oração, além da mensagem que eu faço todas as aberturas do programa, né? E hoje coincidiu de eu estrear esse quadro com Deus, com a presença do Padre Miguel. Você para tudo para ouvir, tá certo? Vamos ouvir agora 1 minuto com Deus, tá bom? Com o Padre Miguel ao vivo. E qual é o microfone dele aí, Valdeci? É o 1, né? Vamos conversar com ele para ele dar um bom dia aqui à comunidade do Limoeiro Alto, bairro Antônio Holanda, e para todo o Vale de Jaguaribe, e para não dizer para o mundo, porque nós estamos aqui ao vivo e a cores. Um bom dia ao meu amigo Gil, que faz parte aqui da parte técnica, né? Bom dia, padre, seja bem-vindo ao programa Brasil da Velha Guarda. É um prazer, é uma satisfação, um orgulho, porque eu fui batizado no curso de radialista, Cleber Saraiva, porque o Padre Miguel, ele também fez o curso de radialista juntamente com a gente lá na Câmara Municipal. Ele esteve presente, não sei se ele chegou a concluir devido aos afazeres, mas começou a... Obviamente, acredito que ficou para outro momento. Mas um bom dia, Padre Miguel, seja bem-vindo. Bom dia, Aurísio Maciel, nosso querido Corujinha, bom dia, ouvintes do Brasil da Velha Guarda. É uma alegria estar com vocês através das ondas da Rádio Educadora, desse programa tão prestigiado, né, Corujinha? Obrigado, pai. Muito bem, então é um prazer estar com todos vocês aqui na Rádio Educadora. Padre, eu teria a primeira pergunta, né? Como está aí para os fiéis o retorno à missa, né? Qual é o procedimento? Eu preciso dar meu nome, eu preciso ir até a sacristia da igreja. Qual é o procedimento para a gente assistir a missa lá na paróquia Divino Espírito Santo, em Limoeiro Alto? Muito bem, diante das orientações das autoridades competentes, seja Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e dos municípios que compõem a nossa Diocese de Limoeiro do Norte, então a gente vai atendendo às demandas conforme as realidades locais. Então o governo do estado já passou a nossa região para a fase 4, se não me engano, e nós temos a possibilidade de ocuparmos nossos templos com 50% da capacidade, mas não é bem assim. Quando você diz 50%, você tem uma igreja, um templo que cabe 400 fiéis. Em tese, nós poderíamos colocar 200, porém existe o distanciamento que diminui mais ainda
esse número. Então, existe um distanciamento de 2 metros entre cada um dos fiéis, de modo que fica um número bem reduzido. Mas estamos aqui na Diocese de Limoeiro do Norte, de acordo com a realidade de cada paróquia, em cada município, porque cada município tem uma situação diferente, protocolos diferentes, devido à incidência de contaminação ou não contaminação, a diminuição ou aumento, enfim. Em Limoeiro do Norte, nós já retornamos às missas com essa configuração, usando 50% da capacidade dos templos, e a participação dos fiéis está a partir de uma inscrição. Essa inscrição ela pode ser feita através da secretaria da paróquia ou através de um link disponibilizado para você preencher de forma muito simples, muito fácil. Pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. Certo. Você recebe um link e se inscreve, põe seu nome, número de telefone, documento, e quando você chega à igreja, você só vai entrar quando for feita a conferência na planilha da sua inscrição, da sua apresentação de documento, usando máscara, fazendo a higienização das mãos e ocupando o lugar que está ali previamente determinado para você ocupar, para que não haja aglomeração. Não pode ficar transitando dentro da igreja e o tempo todo usando máscara, exceto na hora da comunhão, quando o padre vem até o assento para dar a comunhão. A pessoa tira a máscara apenas para comungar, depois recoloca. Ao término das missas, as equipes vão liberando banco a banco, fiel a fiel, para que ele saia, toda a equipe saia gradativamente, e assim, de forma segura, a gente estamos retornando às celebrações. Padre, para me colocar a minha oferta, tem que ser antes de eu adentrar na igreja, esse protocolo, ou no decorrer da missa, padre? Não, no decorrer da missa não há condição, porque quando a gente está no momento normal das missas, há um momento nós chamamos ofertório. Então as pessoas levantam, vão até lá e depositam sua oferta. De modo que se encontram, fazem ali uma aglomeraçãozinha em torno da cesta do recolhimento da oferta. Então, para evitar isso, em algumas igrejas os fiéis estão depositando na hora que chega, e tem a equipe recebendo as pessoas, mandando manter a distância. Então vai entrando um a um e já ali deposita a sua oferta, ou em alguns lugares eles preferem que seja feito depois da missa. Ao saindo um a um, vão colocando a sua oferta ali naquela cesta de ofertas. Então isso depende de cada local. Mas voltando às celebrações, há alguns lugares, por exemplo, de um modo especial na zona rural, e aqui eu falo de modo específico a Paróquia Divino Espírito Santo de Limoeiro do Norte, 90% das celebrações têm sido campais. Celebração de forma campal. Mesmo sendo campais, tem a distância? Sim, padre? Todo o protocolo, tem o distanciamento, as pessoas usam máscara, não estão livres. A diferença é que, quando é campal, nós aconselhamos o fiel trazer sua cadeira. Certeza. Que ele já usa em casa, não é outra pessoa que ocupa. Diferente do tempo que, quando termina cada missa, você tem que higienizar todos os bancos para um novo grupo, uma nova assembleia entrar. Ao ar livre, a gente aconselha que os fiéis tragam seus banquinhos, suas cadeiras, e é bonito de ver. O pessoal passando com o tamborete debaixo do braço, né, trazendo sua cadeirinha plástica, senta-se, participa da missa, tem lá o álcool para higienização, mas quando termina, vai para casa, leva a sua cadeira e cabe mais gente, porque você marca os distanciamentos. Então, num templo, eu dou um exemplo concreto do Espinho. A igreja do Espinho é belíssima, mas ela é pequena. Para você colocar um grupo reduzido, com o distanciamento necessário e permitido, são poucos fiéis que poderiam participar da missa. Então o que é que acontece? A missa no Espinho está sendo campal, do lado, naquele pátio, na praça, do lado da igreja de Santa Luzia, o que proporciona a maior participação dos fiéis. Inúmeros fiéis, porque mantém a distância, o espaço é enorme e cada um leva a sua cadeira. Tem sido tranquilo, muito bonito. Padre, eu teria uma pergunta para fazer, né?
Acredito que muita gente tem essa dúvida. Eu quero fazer a minha oferta, eu queria fazer às vezes até uma quantia, eu queria depositar na conta da igreja. E o dizimista, como nesse período, como eu faço para entregar o dinheiro do dízima? Eu posso depositar na conta da paróquia? Se puder, qual é o número dessa conta? Que horas eu procuro? Ou eu procuro na secretaria da paróquia? Certo. Sim, sim. E de modo que é até mais transparente ainda, quando você deposita na conta da paróquia, não quer dizer que não vai para lá também, mas quando você deposita, está lá, e até a forma que a gente aconselha. Então, se você quer fazer sua oferta de dízimo ou qualquer outra doação, pode ligar para a secretaria paroquial e pedir o número da conta ou que seja emitido um boleto. O padre Também teria esse telefone para dizer no ar aqui, padre? Tem. Atenção você, pega uma caneta e papel para você telefonar, inclusive para ligar, se não tiver bem por dentro, para pedir o link para ir para o seu celular, para você assistir a missa, tá certo? Muito bem. Qual então, número, a secretaria, o telefone da secretaria paroquial da Paróquia do Divino Espírito Santo, que é a paróquia do bairro Antônio Holanda, é o 2142 1506. 2142 1506. Então você pode ligar de terça a sábado, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Então você liga, você tem todas as informações sobre o retorno das missas, inscrições para as missas e também quando você quer dar a sua oferta, seja uma doação ou devolver ou dar o seu dízimo. Então você liga para esse telefone da Paróquia da Cidade Alta. Mas também nós temos quem participa na paróquia da Imaculada Conceição do centro de Limoeiro, que em Limoeiro são duas paróquias, né? Uma é a paróquia da Catedral da Imaculada Conceição e a outra é a paróquia do Divino Espírito Santo, que fica no bairro Antônio Holanda, na Cidade Alta. Então a Secretaria Paroquial da Paróquia da Catedral da Imaculada Conceição, o número é 3423 3047. 3423 3047. Isso do centro de Limoeiro. A Paróquia do Divino Espírito Santo na Cidade Alta, seja no bairro Antônio Holanda, Paróquia do Divino Espírito Santo, o número da Secretaria Paroquial é 2142 1506. 2142 1506. Também é número de WhatsApp. DDD 88 2142 1506 é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, pode passar um WhatsApp para esse número 88 2142 1506 e tira todas as suas dúvidas sobre qualquer coisa que você precise participar na nossa paróquia nesse momento de distanciamento. Então ligue, interaja com a nossa secretaria, com a nossa paróquia. Para ligar agora para mim de Alto Santo, ela é daquele de Limoeiro, pediu para me desejar um bom dia no ar, é o meu amigo Theo, da Confortel, né? Pois não, tá Theo, da Denise, muito bem, é um prazer, Theo, está em Alto Santo, nosso abraço carinhoso, muito bem, obrigado, que Deus abençoe você. Padre, eu teria outra pergunta para fazer, acho que isso aqui tudo é em bem dos fiéis, da coletividade. Padre, é sobre casamento, batizado, mesmo nesse Covid-19, a igreja está realizando, por exemplo, eu tenho sobre a parte do crisma, né? Os coroinha, como a igreja faz todos os anos, aquela seleção, por enquanto está suspenso ou está sendo feito gradativamente? Em termos de catequese, a crisma é uma parte da catequese, ainda está suspenso, né? Há algumas formas alternativas que se usam, mas a forma presencial ela é semelhante a de uma sala de aula. Não é aula, não é uma escola, mas acontece semelhante à sala de aula que os jovens na catequese primeira Caxias, crianças, adolescentes, vão para uma sala com o catequista. Então, essa forma presencial, nem no estado, nem no município, fora creches e outras de crianças que estão voltando gradativamente, mas ainda estamos vendo a viabilidade de acordo com a liberação dos protocolos estaduais, municipais, para que isso volte a acontecer, né? Porque a gente não pode simplesmente achar que vai fazer, não, a gente segue todo o protocolo, repito, das autoridades competentes e da autoridade da igreja. Então,
essa modalidade ainda não voltou presencial, porque, por exemplo, nem as escolas retornaram ainda. Não, ainda não. Então é praticamente semelhante à modalidade, e isso precisa também ter todo um protocolo, toda uma prevenção. Sobre os casamentos, já é possível sim marcar o seu casamento, marcar o seu encontro de preparação, com um número muito reduzido de pessoas. O casamento, se for ver, as pessoas têm que ter, os noivos, atenção, tem que ter consciência de que não pode mais fazer o convite em geral para aquelas pessoas que seus amigos próximos, não. No máximo, a família com um pequeno grupo de fiéis para não causar, repetimos, aglomeração. Né? Então, seu casamento tem que ter a participação de muito pouca gente, inclusive na recepção. Você não pode fazer uma recepção porque você é passivo de multa. Não pode aglomerar ainda. Você tem que ter um distanciamento seguro, a prevenção, o uso obrigatório de máscara, que é nacional isso, não se trata de cada município, mas é nacional. O Supremo mesmo já corroborou, já ratificou essa questão do uso obrigatório de máscara durante esse tempo de pandemia. Então, os casamentos sim, mas tem que ser de forma pontual, marcado e assumindo a responsabilidade de todas essas restrições. Como batizados, alguns batizados já são celebrados dentro dessa mesma modalidade. Sim. Não pode acumular, você não pode marcar. Por exemplo, antigamente a gente fazia 10, 15, até 20 batizados numa celebração. É impossível isso agora, impossível. Então você tem que fazer o número mínimo, se não for um, no máximo 2 ou 3, dependendo de qual igreja você está fazendo, para não aglomerar pessoas, para evitar aglomeração de pessoas. Enfim, a gente está seguindo... Tudo isso preservando a sua vida. É para o bem da vida. Tem pessoas que dizem, é besteira. Não é besteira. Isso é conversa. Nós estamos saindo dessa porque muitos estão levando a sério. E ainda não saímos totalmente porque tem alguns que estão atrapalhando a seriedade daqueles que estão levando a cabo a prevenção. Padre, eu quero me confessar, confissão. Tem que ser só espiritualmente, mas eu quero ir para o padre. Está tendo também esse serviço aos fiéis? Sim. Nós já estamos atendendo as confissões, mantendo o distanciamento, marcando o horário, porque você não tem aquele horário de dizer, olha, tal hora é horário de confissão. Então você tinha 10 pessoas esperando. Você não tem um espaço para ficar 10 pessoas. Tem que ser agendado também, padre? Preferencialmente agendado, porque você consegue alocar as pessoas no horário seguro, que não chegue todo mundo de uma vez. Tem os dias certos, padre? Ou durante o decorrer da semana pode ser feito esse agendamento? Durante a semana você faz o agendamento, liga para a Secretaria Paroquial pelos números que nós já fornecemos, ou passa um WhatsApp, e você pode agendar a sua confissão com a secretária, e o padre vai estar lá, porque para não chegar tudo aglomerando, né? Porque às vezes, uma vez você libera, chegam 10 pessoas, porque o pessoal está ávido, né? Está querendo voltar, mas não pode ir por esse impulso. Então, quando você agenda, é sim possível, já há momentos nós temos o padre disponível lá na secretaria para essas confissões e para atendimentos administrativos, mas é preferível que se faça o agendamento para evitar a aglomeração das pessoas na secretaria, até porque não é permitido entrar muita gente de uma vez na secretaria por causa do espaço. Padre, como hoje o senhor está dando essa entrevista no meu programa, já agradeço antecipadamente, e no decorrer da semana, obviamente eu avisei alguns dos outros colegas, e eu recebi uns 5 ou 6 mensagens aqui no WhatsApp pedindo para me fazer essa pergunta hoje. Sim. Sobre aquelas pessoas que estão enfermos, aqueles idosos que é difícil de locomoção, não tem veículo, não pode sair de casa, muitas vezes está até frustrado com medo de sair, e eu queria receber o corpo de Cristo, mas não estou podendo ir até a igreja. Existe um grupo que pode levar até essa comunhão, obviamente, claro, muitas poucas pessoas que estão solicitando isso aí. Você teria condições de fazer isso, padre? Olha, primeiro a gente tem que ter consciência de que a pandemia não passou, né? Há muita gente agindo como se tudo tivesse voltado ao normal. Então, uma das coisas que a gente precisa é ter cautela, certo? Especialmente com os idosos. Por exemplo, os protocolos atuais, essas missas com um número limitado de fiéis de forma presencial,
Um dos pontos do protocolo, Aurísio, é que os idosos deixem para ir à missa depois ou durante a semana, quando tem um número menos concorrido de pessoas ali no templo. Não impede que vá, ninguém vai impedir, mas é aconselhável que ele não comece a ir agora, certo? Agora, para a pergunta, se convidam o padre para ir ministrar um sacramento, seja confissão, unção ou até mesmo uma conversa com o idoso, pode sim. Agora, essa semana mesmo nós atendemos vários, porém estamos muito cuidadosos e até preocupados com essa visita, né, Paulo? Porque há muita gente achando que acabou a pandemia, porque a gente, apesar do cuidado que tem usando máscara toda hora, higienizando com álcool, etc., mas nós somos vetor, nós somos transportadores. Você pode ter um idoso que nunca saiu de casa e de repente, não é o caso, mas há uma possibilidade do padre vai visitar e ele seja com certeza, o transmissor, entendeu? Sem fazer drama, né? Sem fazer drama, etc. Mas precisamos levar muito em conta isso. Então, não é proibido. Quer a visita, o idoso pediu, marca na secretaria pelos telefones que a gente deu. Essa semana mesmo já fizemos, não sem preocupação, repito, preocupados, a visita aos idosos, porque tem pessoas que estão achando que acabou a pandemia. Não acabou, não acabou. Está passando por causa desse cuidado. E para que ela passe mais rápido, a gente precisa ainda mais fortalecer-nos uns aos outros e tomar mais cuidado ainda. Não é que não é porque ninguém teve aqui, é para não ter. É para não ter. O cuidado não é porque já teve ou nunca, é para não ter, é para evitar, né? E a gente parabeniza os que têm se esforçado. Então, é possível a visita, mas a gente chama atenção para essa responsabilidade. Eles devem ser consequentes. O padre vai, mas ele faz uma série de perguntas e vai preocupado. Eu não vou mentir, a gente vai preocupado porque o idoso está em casa sendo bem cuidado, etc. De repente o padre chega e vem até de outros lugares, etc. Né? Exatamente. E nunca vamos negar, mas fiquemos atentos a isso. É uma questão de prudência, né? Padre, sobre as comunidades, obviamente está sendo o mesmo critério da matriz. Sim. Mas está tendo as missas nas comunidades, está tendo a visita dos padres, por exemplo, no Bichopá, no Espinho, ali onde abrange a paróquia Divino Espírito Santo. Quais são as comunidades, padre? Porque a gente sabe, mas para os caros ouvintes, aqui nós estamos falando para o Vale de Jaguaribe todo, para você e para o mundo, que nós estamos aqui online na TV Educadora. Aí eu gostaria de saber essa resposta. Olha, você perguntando sobre a paróquia Divino Espírito Santo de Limoeiro do Norte, todas as comunidades estão tendo missa. Todas as comunidades, né, pai? Todas, com todos os cuidados, todos. Certo. Como eu lhe disse no início, 90% nós temos missas na missa campal, né? Que tem sido ótimo. Todos os dias estão tendo missa nas comunidades. Então, na paróquia Divino Espírito Santo de Limoeiro do Norte, nós temos 27 comunidades. Ou as pessoas chamam de capelas. A matriz fica no bairro Antônio Holanda. A nossa paróquia ela é 99% rural. Só a matriz é dentro do município, no finalzinho já no Triângulo de Limoeiro do Norte. E as comunidades são todas comunidades rurais. Então nós temos 4 áreas. A área da matriz, que tem a matriz, Canto Grande de Cima, Canto Grande de Baixo, Bom Jesus do Cruzeiro e Maria Dias. Tem a área setorial. A área setorial você pega ali Congo 2, que fica perto ali daquela posto policial rodoviário estadual, no Congo 2. Temos Ingarana, setor S, Congo 1, setor NH3, setor NH4, setor NH5, setor NH6. Então essas comunidades compõem a área setorial. Temos a área Santa Luzia. A área Santa Luzia é composta por danças, o próprio Espinho, que é Santa Luzia, a comunidade de Malhada, de Gangorra, Sapé e Faceira. E a área São José... O pessoal está bem assistido na fé, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E um povo maravilhoso. O povo é muito maravilhoso. Bom. O povo está ávido de rezar presencialmente, que não substitui. A celebração online não substitui a presencial. Então, se você tem condições de agendar a sua ida para uma missa ou uma celebração presencial, tomando todos os cuidados, vá.
porque online não substitui e jamais substituirá. E a área São José, a área São José, ela é composta desde o Córrego do Feijão e vai ali descendo para Croatá, Tanquinhos, Croatá de Baixo, Canafístula do Bichopá, Espingarda, Cabeça da Vaca, também Bichopá, Viuvinha. Todas essas comunidades ali fazem parte da área São José. Então, essa paróquia é enorme, né? Um território enorme e praticamente rural. Padre, eu sei que essa pandemia trouxe alguns prejuízos para todas as categorias. A igreja também é diferente. A igreja tem sua despesa, né? E nessa pandemia, eu como fiel, né, padre? Você, ouvinte, aí você que está ouvindo na sua casa, eu quero ajudar mais a igreja ainda. Por conta dessa pandemia, obviamente, deve ter caído um pouco dos recursos através das ofertas, porque é limitada as quantidades de pessoas, mas eu posso fazer essa oferta em conta bancária. Mas como é que se encontra em termos de finanças da igreja? Precisa ainda terminar a igreja, que ainda está em fase ainda para terminar muita coisa. E você sabe que eu sou cadeira cativa da igreja, gosto muito da Igreja Divina Espírito Santo, como todas. E o que é que a gente pode ajudar mais, nós fiéis, padre? Porque eu sei que a igreja está passando também por esse momento delicado. Você disse diminuiu um pouco não, diminuiu muito. E nas paróquias onde não se conseguiu fazer antes uma reserva, está passando dificuldade, muita dificuldade, porque nós temos compromissos com funcionários. Por exemplo, a paróquia Divino Espírito Santo tem 5 funcionários, tem seus encargos sociais, uma folha de pagamento grande, 27 comunidades que continuou sendo cobrado o valor mínimo de uma água. Então você multiplica 27 comunidades por R$30, que é o valor mínimo do consumo de água. Sim. O valor mínimo do consumo de energia, a Enel não deixou de cobrar, ela estava proibida de cortar energia de quem não pagasse durante a pandemia, mas de pagar não, você está devendo. Então você vai multiplicando isso, e também a própria manutenção dos templos, não é? Dos funcionários, dos padres que vivem disso. Então, de fato, muitas festas nos ajudaram a ter essa reserva que a gente separava para o término das igrejas, que nós na paróquia temos 5 igrejas em construção. É a igreja da Cabeça da Vaca, é a igreja da Espingarda, é a igreja do Canto Grande de Baixo, e a igreja do Bom Jesus de Cruzeiro, e a igreja matriz. Então muita gente diz, mas ninguém nunca mais fez nada. Nós precisamos fazer eventos para isso, porque se não tivéssemos essa reserva, nós não estávamos sobrevivendo. Então a gente pede ajuda, vai fazer campanhas, etc. Então quem puder fazer sua ajuda extra para além do dízimo que você devolve, ligue para a nossa paróquia, o 21 42 15 06, e pergunta a forma de nos ajudar. E olha, Aurísio, muitos corações generosos também nos ajudaram nesse tempo, não somente na igreja, mas a pessoas necessitadas. Nós recebemos cestas básicas para distribuir com pessoas pobres, ali próximo ao Lixão, na Cidade Alta. Muitas famílias receberam cestas básicas doadas pelas pessoas de coração generoso, que sabem que nesse tempo tinha um autônomo que vendia no seu carrinho, não podia sair, vai viver de quê? E de tantas outras situações que nós conhecemos bem e que a gente não pode fechar os olhos, especialmente sendo cristãos. Somos responsáveis uns dos outros. Padre, eu queria fazer a assinatura, né? Você ouvinte, queria fazer a assinatura daquele jornalzinho para ajudar a igreja, ou outra assinatura que eu pudesse para comprar um livro, comprar uma Bíblia. Isso tudo, obviamente, vai servir para ajudar. A mesma coisa, eu teria que ligar para a secretaria? Sim, as assinaturas não é para ajudar a igreja, porque a gente não cobra nada além do que aquilo que a editora cobra, né? Certo. Pra você ter uma ideia, nós temos agora a renovação da liturgia diária. É aquela Quer dizer que não fica nenhum percentual para a igreja? Nenhum centavo. Tá certo. Não, ao contrário, às vezes a gente tem que entrar, porque tem pessoas que parcelam ou esquecem da segunda parcela, ou então não tiveram condições. O que tem? A gente tem que pagar, porque a conta é no nome da igreja. Tá certo. Então, pra você ter uma ideia, nós não ficamos com nem 50 centavos. Quem quiser, ligue para a editora e pergunte quanto é uma assinatura. Talvez vai ser até mais caro, porque como a gente faz em maior número de assinaturas, para repassar preço de editora, de custo para os fiéis.
Então, o que a paróquia faz isso para quê? Para facilitar que o fiel tenha material de evangelização, de participação nas suas liturgias, etc., e diariamente em casa. Então, não fica assinaturas, repasse de Bíblias e tudo, não fica um centavo para o caixa paroquial. A nossa ajuda é fazer com que as pessoas todas tenham acesso no melhor preço possível. Porque se for fazer uma assinatura de uma liturgia daquela, só a sua, é R$ 78. E você chega na paróquia e diz, eu queria fazer junto com o pacote paroquial, R$ 50. Veja, é uma diferença grande. Eu poderia repassar por 70 ou por 60 e ficar com 10 ouvindo, mas a gente não faz isso. Na Paróquia Divino Espírito Santo nós não fazemos isso. Não fica um centavo para o caixa paroquial. Apenas a gente facilita isso para que as pessoas tenham acesso ao subsídio de evangelização. Padre, não está tendo a missa ou aqui na Matriz, aqui na cidade de Limoeiro, ou lá na Paróquia Divino Espírito Santo, a missa das crianças, como tinha costume de ter. Está tendo, padre, ou foi cancelado? Não foi cancelado. Agora está tendo mais missas do que já tinha. Certo. Então se dá a oportunidade, não tem uma missa específica ainda das crianças. Certo. Porque tem até pais que não estão querendo levar as crianças de volta para a escola e têm o direito de escolher, né? Eles agora, os pais, até o fim do ano, dizem, não, nós vamos ficar com aula online. Outros não, nós vamos levar nossos filhos para lá, para a escola. Mas tem mais missas do que já tinha. Então, se tinha 3 missas, hoje nós temos 5, por exemplo. Então, para que haja mais possibilidade das pessoas que vão em menor número, por exemplo, na catedral, você tem 5 missas, tinha 3 antes, 2 missas, quando as crianças eram 3, então pode levar as crianças em uma dessas missas. Certamente, retornando a uma configuração normal ou parecida, retornarão essas missas das crianças. Porque quando a gente define só para as crianças, aí outras pessoas que poderiam participar naquela hora. Certeza. E você sabe que pelo número reduzido de pessoas agora nos templos, nós temos que oferecer mais opções de horário. Por exemplo, no santuário está havendo mais missas. Certo. Nas comunidades rurais está havendo mais missas, para que a pessoa que não pode ir nesse horário pode ir no outro. Pode ir no outro, né? Já que não pode encher o tempo. Na Cidade Alta, nós tínhamos, na Matriz Divino Espírito Santo, uma missa no domingo. Agora nós temos mais possibilidades. Então você se inscreve e vai, liga para... Já me inscrevi na semana, rapaz. Perfeito, perfeitamente, excelente. E temos durante a semana, quinta-feira, adoração e missa também. Participe conosco. E o terço, padre, continua também? O terço retomamos, né? Certo. Nas comunidades, nas quais onde há, por exemplo, terço dos homens, terço da família, terço das mulheres, já podemos voltar e já voltamos às atividades, mantendo todo o distanciamento e as medidas necessárias com a segurança, o uso da máscara, o uso de álcool em gel. Não devemos relaxar. E se alguém quiser, nós tivemos missa já na zona rural que apareceu pessoas sem máscara. A gente com a equipe foi lá carinhosamente e pediu que fosse em casa pegar a sua máscara. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque é a igreja que vai ser penalizada. Não, mas eu prefiro ficar sem, eu assino até um tempo. Não. Mas você, porque quer, não pode expor todos os outros fiéis, simplesmente porque você não quer usar máscara, não. Então não adianta assinar um termo de responsabilidade da igreja que não pode aceitar que alguém esteja ali sem máscara, porque é uma exigência não simplesmente da igreja, é da sociedade hoje, como todo. Não adianta, né? Padre, os microfones do meu programa, da Rádio Educadora, está aberto para suas considerações finais, aquilo que você queira acrescentar. A gente ainda tem mais alguns minutos para frente. Fique à vontade para falar tanto da Divino Espírito Santo como daqui da Matriz, né? Antes de você fazer suas considerações finais, eu queria saber como é que se encontrava o Dom André, se ele também está bem, né? As partes de sociedade, saber como é que está o nosso bispo e os padres, de modo em geral, da paróquia de Limoeiro do Norte e Divino Espírito Santo, tá certo, padre? Nós estamos, graças a Deus, como clero, como padres bem. Nós tivemos durante esse tempo, se não me engano, uns 3 padres que tiveram a Covid-19. Mas recuperaram-se bem, graças a Deus. Estão em plena atividade, graças a Deus, e tendo seus cuidados. Nosso pastor do André está bem, graças a Deus, também retomando suas atividades próximas do normal. Tem feito catequeses semanais através do YouTube da Diocese. Ele tem dado cursos, tem falado sobre a Bíblia. Agora nós estamos com módulos sobre o livro do Deuteronômio nesse mês da Bíblia.
E se você acessa o YouTube da Diocese, você vai encontrar lá várias catequeses riquíssimas do nosso pastor Dom André sobre os sacramentos, sobre vários temas, e ele que é especialista em Bíblia tem sido muito solicitado. Essa semana mesmo que passou, ele fez parte da Semana Bíblica da Diocese de Garanhuns, em Pernambuco, não é? Claro, virtualmente daqui ele participou dessa Semana Bíblica e assim, está assessorando muitos encontros virtualmente, da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Está bem, graças a Deus. E nossas paróquias gradativamente vão voltando suas celebrações, claro, repito, de acordo com as suas realidades locais. Porque, por exemplo, há municípios nos quais não há mais incidência de contaminação, tá baixando, mas há outros que ainda está estável, continua aumentando, enfim. Então, cada paróquia vai se adequando à sua realidade, mas analisando de forma segura, vai retornando aos poucos suas celebrações. Aí vem, muita gente pergunta sobre as festas. Vamos com calma, a pandemia não passou. Vou dar um exemplo, na Paróquia Divino Espírito Santo, a gente, e a festa do Espinho vai ter? Não terá condição de ter festa do Espinho, não terá. A festa externa é impossível, porque nós sabemos que há muitos devotos de Santa Luzia e seria impossível você promover uma festa sem aglomeração de pessoas. E nesse instante é para a segurança das pessoas, para o bem das pessoas, não se contaminarem com isso. Então, festa de padroeiro não tem condição. Então, muita gente vai perguntando, nos parece óbvia a resposta, mas a gente precisa explicar. E eu agradeço desde já o espaço, a abertura nesse programa Brasil da Velha Guarda, e a gente vai guardando coisas de Deus também, né? As novas guardas. Então, muito obrigado, viu, Aurísio, você que está sempre presente ali conosco, você e sua esposa. Que Deus abençoe a você e sua família, que você seja cada vez mais promissor, seu programa continue aumentando a audiência. Muitíssimo obrigado pelo espaço, para a gente esclarecer algumas coisas. Porque é interessante isso, muitas vezes as pessoas falam sem saber. Né? Com certeza. E se difunde muitas coisas nocivas e ruins. Então, procure entrar em contato com o padre, procure entrar em contato com a secretaria antes de qualquer comentário nocivo ou que não seja verdadeiro, né? E rezemos uns pelos outros. Eu quero acrescentar, padre, que o meu programa, eu tenho 2 programas aqui, tem esse aqui de domingo de 10 a meio-dia e tem aos sábados às 6h30 e 7h30, 1 hora o encontro com o rei Roberto Carlos. Está totalmente à disposição da Paróquia Divino Espírito Santo, aqui da Matriz, porque a Rádio Educadora, aqui nós estamos prestando serviço à coletividade. E eu tenho um entendimento que a gente trazer o padre aqui, nós estamos também fazendo a nossa parte. Agora eu queria que você cuidasse da sua. O que é? Você use a máscara. A igreja, com qualquer instituição, está tendo as suas normas. Não leve Covid para o idoso, não leve o Covid para um deficiente. Você está, às vezes, até bem, mas será que o outro lado está bem? Então preste muita atenção à valorização da vida. Padre, eu só tenho a agradecer. Estou muito satisfeito. É a segunda vez que você vê meu programa. Me sinto mais preparado para segurar pelo menos a emoção. Queria dar um bom dia aqui, o radialista, um colega aqui, Paulo Noronha, que também tem um programa nessa casa. E fiquei muito feliz. Eu tenho uma admiração pelo senhor e todos os padres. Se você quiser ver um momento de fé e você sair com o coração rico de espírito e cumprir o que a palavra de Deus diz, amar o próximo, você assiste uma missa pelo Padre Miguel. Um bom dia do programa Brasil da Velha Guarda e um bom dia de novo, Padre. Um bom dia, que Deus abençoe a todos os ouvintes desse programa, a Velha Guarda, que Deus abençoe a você, Corujinha, me permita, com certeza, sua família e toda a equipe da Rádio Educadora, né? Que não é só aquele que apresenta o programa, mas tem uma equipe por trás disso que faz chegar. Eu queria que você mandasse só um bom dia para a cidade de Tabuleiro do Norte. É o nosso diretor comercial que ele fez. Você vê essas lives, tudo ele que faz. E Maurício, eu queria que o padre dissesse um bom dia para José Marcos de Maurício, na cidade de Tabuleiro, tá certo? Então, José Marcos, um bom dia para você. Que Deus abençoe a você e sua família, o seu trabalho. Que ele te acompanhe e te ilumine sempre. Pois tá bom, padre. Um bom dia e eu vou lhe recepcionar até a saída, tá bom? Só um minutinho aí. Vamos me colocar essas 3 lindas.